E eu tenho a camisa do Real Madrid também. Muito bom, muito bom. E ficou lá mais um tempo e depois acabou voltando. E o Ney tem fotos lá com o Roberto Carlos, Zidane, Ronaldo, camisa da seleção, um monte de coisa. Porque o Flávio é parceirão dele. Até ele foi gravar comigo por intermédio do Ney, né? Do Ney. Só cara desconhecido, né? Só. Quer fazer alguma pergunta aí, Anne? Aí daqui a pouco eu vou trazer mais informação aqui dos artilheiros. Bora lá. Bom, compartilha um pouquinho com a gente, Juninho. Como que o futebol entrou na tua vida? Como Essa foi o é fácil. início? Como foi o Essa é início fácil. aí? Como eu sou puxa-saco dos meus tios mesmo. E eu não tenho pudor nenhum em falar isso daí. Não tenho vergonha nenhuma em falar, porque eles são minhas referências de futebol. Se eu entendo um pouquinho de futebol hoje, eu devo a eles. Não diretamente, porque eles não me incentivaram assim, ó, vai lá, gosta de futebol. Não, mas eu via, né? Eu ia na Copa Kaiser, em Campinas, na Praça do Esporte São Bernardo, ver jogo. E nessa época foi o auge do futebol amador. Foi, de em Campinas. Campinas. E eu acompanhava o que era futebol de verdade, raiz. Uhum. Minha mãe, que não jogou futebol, mas jogou vôlei na Ponte Preta, por incentivo deles também, indiretamente, porque a família toda era tomada por isso, né? Todo mundo parava de final de semana para escutar na rádio lá, falar do jogo deles, na praça de esporte, em vários lugares, e estavam os 4 juntos, aí você viu o jeito que falavam, aquilo ali foi entrando, né, no meu coração, e eu ia nos jogos às vezes também. Então, para mim foi fácil gostar de futebol, não foi difícil. Eu não me considero, eu sei que a Anne que vai falar que não, porque ela é puxa-saco também, mas eu não me considero, tipo, nem próximo, de verdade, do que eles foram de jogador. Discordo. Eu acho que eu tenho, sim, não sou como diz o Neto, um pé de rato, porque senão eu não teria, lógico, não joguei profissional, mas não teria jogado futebol amador, como eu joguei, não como eles, mas eu joguei. Mas eu não me considero nada acima da média, eu me considero normal. Mas o futebol entrou na minha vida por intermédio dos meus tios. Uhum. Só que eu permaneci no futebol, e quero permanecer por muitos anos, enquanto Deus me der saúde, porque eu acho que eu não sei fazer outra coisa. Assim, não que eu não sei, você vai fazer o que você quiser fazer. O que você se propor a fazer, você vai fazer. Mas eu acho assim, o que eu faço com mais naturalidade é falar de futebol. Eu não falo nem de jogar, eu falo de falar de futebol. Porque tá no meu sangue, tá na minha essência. Você pensa em, além desse trampo que você faz, que é fera pra caramba, eu curto, porra, velho, pra caramba. Além disso aí, você pensa em... Você já dirigiu escolinha de futebol, né? Você pensa em ser técnico? Você pensa em ser... né? Não, você foi técnico. Eu tive lá. Você foi técnico. Você manja ali dos Paranauê. Você pensa em ser técnico de futebol? Engraçado que a minha esposa estava falando comigo isso daí ontem, a Juliana. Ela falou assim, se eu não pensava, que agora que eu estou mais inserido nesse contexto, né? Às vezes as portas se abrem, né? Sim. Um pouco melhor para você. Aí eu falei para ela que não. Não. E realmente não, porque eu acho... Eu estou falando não hoje, tá? Hoje. Não, sim, lógico. Na Amanhã data pode de mudar hoje. as Pode coisas. ser que amanhã eu não falar que nunca mais eu quero... Não. Mas eu acho que eu me identifiquei tanto com isso aqui, com esse bastidor aqui, com o jornalismo, com o falar de futebol, que eu acho que eu consigo analisar o futebol de uma maneira diferente e mostrar o que realmente eu penso do futebol. Porque às vezes você está num time, eu trabalhei na escolinha do Fluminense, na época, com o futebol. E às vezes muitas coisas que eu tinha que fazer ali não era o que eu acreditava. Não era do jeito que eu queria que fosse feito. Às vezes eu tinha que... Tipo, isso aqui é uma pauta. Vocês criaram a pauta de vocês aqui porque o podcast é de vocês. Às vezes eu estava num contexto que era o que eu gostava de futebol, só que eu tinha que seguir uma pauta. Tipo, não é uma pauta Só que essa pauta não era feita por você. Sim, e às vezes eu tinha que ser... Ou eu aceitava aquela pauta, ou eu me excluía daquilo ali. Você é fora. Só que eu precisava trabalhar. Então eu falava, caramba, aí você fica... É o que acontece com a maioria dos trabalhadores hoje. Não só de futebol, qualquer coisa. Você acha que na seleção brasileira existe essa pauta? Tipo, o técnico que entra lá,
tem que seguir a pauta Você gosta de deles. tumultuar, né? Você está fazendo pergunta polêmica, Ele hein? gosta, ele gosta. É os cortes, né? Os eu famosos lembro- cortes, O né? negócio é tirar da Colocando na zona de fogueira. conforto. Então, pensa, agora tá o Dorival Júnior. O Peu falou isso aqui também. Mas é os mesmos jogadores. Richarlison não faz gol, faz 3 anos que ele não faz um gol. É centroavante. Tá os mesmos jogadores indo lá. O que eu vou te falar aqui, eu sei que muitas pessoas não vão concordar comigo, porque eu não sou de fazer média com ninguém. Eu falo o que eu penso, Eu gosto assim. às vezes com informações e às vezes do que eu penso realmente. Às vezes as duas coisas juntas. Eu acredito que não é tão simples assim você chegar numa seleção brasileira, a CBF como está aí, que é sabido por todos Você vai ficar uma zona. o que está acontecendo e o que Arrasou. não está acontecendo, que era para acontecer na CBF. Eu acho que o Dorival Júnior, por informações daí, pessoas que eu conheço que conhecem o Dorival Júnior e por coisas que eu assisto também, que eu gosto muito de assistir, eu consumo muito isso daí, futebol. Ele é o cara certo para a seleção. Não sei se para o momento certo. Ou se a seleção certa, né? Eu não sei se o momento é esse, por como está conturbado ali a CBF. Mas eu acho que ele não pode chegar como o Diniz não podia chegar na seleção já impondo tudo o que ele queria. Por quê? Você chega na seleção, e como você acabou de falar, eu não sei se a Annick pensa igual, a maioria das vezes os mesmos jogadores são convocados, certo? Então tem ali Tem um Uma esquema. panelinha. Tem um esquema. Pelo amor de eu Deus. não sei né? se tem um esquema, Ah, mas tem uma panela. Tem uma panela, é óbvio. Tem uma, tipo assim, pode ser que não foram convocados para isso, mas formaram ali um grupo fechado. Os caras que estão ali são amigos, pô. A maioria deles. Uns não conversam muito, mas a maioria são. Então, para você chegar num grupo que você é novo, que você já está vindo, estou falando primeiro do Diniz, tá? Que o seu trabalho é questionado no Campeonato Brasileiro. Não precisa nem estar na seleção. já é questionado desde Seu sempre. trabalho é questionado quando você disputava o Paulista, hoje no Campeonato do Rio, no Campeonato Brasileiro. Ao cara chegar e mudar drasticamente, ele ia ficar muito visível, muito nítido o que ele estava fazendo e ia machucar muita gente. Ia agredir muita gente, porque as pessoas já estavam fazendo de uma maneira diferente há muito tempo. E não dá certo há muito tempo. Não, sim. Mas eu consigo entender quando o cara chega na seleção e você fala, pô, mas o cara ficou meses na seleção e eu não vi essa mudança, eu não vi ele tentar fazer essa mudança. Eu acredito que ele percebeu que ele não ia ter espaço para fazer essa mudança. Então, só um adendo aqui. Então, você está querendo dizer que ele foi, entre aspas, político? Eu acredito Para que fazer aquele meio de que boa campo, parte, pra- sim. Isso é o pensamento meu, tá? Eu, Júnior, do canal Resenhando com Júnior. Uhum. Eu que penso que ele... Eu estou falando isso daí porque hoje dizem que você é responsável pelo que o seu entrevistado fala, né? Hoje está assim. Então, Se alguém tentar tirar dinheiro de mim, boa sorte. Eu não estou conseguindo tirar dinheiro de mim mesmo. então eu estou dizendo o que Pode eu ficar à penso, o vontade. que eu acredito. Que ele chega ele pode ter sido político em algumas situações, sim, mas ele foi também um cara prudente para aquele momento. Porque se ele chega já, eu não gosto desse, eu não gosto daquele, eu vou tirar esse, eu vou tirar... Se ele tirasse 5 jogadores e convocasse 5 que ele gosta já no começo, ele já ia se indispor com vários lá. Jogadores, eu estou falando de comissão técnica, não estou falando de jogadores. E pode ser que esses jogadores que ficasse já não ia correr para ele. Então, acho que primeiro ele tinha que estudar o terreno. Eu acho que foi isso que ele quis fazer. E ganhando o espaço dele, né? Estudar o terreno, ver onde que ele estava pisando. Se esse cara que eu estou pensando em tirar vai dar alguma coisa ou não. Se aquele ali... Porque eu acho que ele não pensou nesse momento da seleção, que ele sabia que ele não ia ficar. Ele estava pensando a longo prazo. Talvez voltar no futuro pra lá. Porque é assim que funciona. Quer saber? Ele não vai voltar nunca mais. Não, pra tudo seleção. bem, mas o cara, eu acho ele um bom técnico. Eu acho que as ideias dele são legais, só que o futebol brasileiro você não tem tempo para trabalhar, mano. Não tem. Ele no Corinthians ele não ia conseguir se dar bem. Mas não por causa dele. Porque a torcida do Corinthians não tem paciência. No Corinthians, 6 meses do trabalho e ele não ganhou um título. Nenhum técnico do mundo ganharia título, mas aí vai pedir para trocar. E só para voltar no Dorival, que foi a pergunta que você me fez, eu fui lá pro outro lado e não falei do Dorival. Vai lá.
Eu acho que o Dorival é um bom técnico, que veio de um excelente trabalho no São Paulo. Só que eu acho que era o momento errado também. Eu acho que qualquer um que é um cara que você vê, tipo, um cara que faz um trabalho consistente, um cara que tem uma ideia diferente, nesse momento na seleção, o cara ele está entrando num território desconhecido. Ele está entrando num território que a gente sabe que tem coisas que acontecem. O Muricy não é à toa que o Muricy Nunca foi e não quis. recusou várias vezes a seleção. Recebeu o convite e não aceitou. Não é de hoje que o Muricy... E até agora, recentemente, não sei se é sabido por vocês, o Tite chamou ele para voltar para a seleção. Foi na casa dele. Isso daí quem falou foi o próprio Muricy. E ele não quis. Como auxiliar, como integrante da comissão. Ele mesmo assim não quis. Já passou quanto tempo naquela época lá? Não, mas mudou todo quanto é técnico, mudou até o de presidente e direção lá, e continua a mesma porcaria. Os caras sendo presos aí um atrás do outro. É porque, Continua a corrupção dentro do futebol. Então, na verdade, para mim, é mais do mesmo. Porque fica repetindo o mesmo ciclo, as mesmas coisas. Não tem ninguém para dar cara a tapa e falar, não, vou quebrar esse ciclo e vou fazer diferente. Então, esse negócio de ser político está produzindo a mesma coisa. E o resultado não está bom, não. Eu acho que o Dorival vai tentar fazer diferente. Eu acho, tá? Pela convocação dele, a última convocação. O Dorival, eu gosto muito dele como técnico. Mas grave é que eu vou falar que depois de uns 2 meses... Depois de 2 meses vocês me cobram aqui. Esses jogadores que estão indo, que ou tá no São Paulo ou passou pelo São Paulo, nas próximas 2 convocações já não aparece mais. Pablo Maia, Beraldo, quem mais que é o outro? Rafael. Não vai estar mais. Não vai mais aparecer. Esquece. Eu acho que o Beraldo é igual vai o permanecer. Diniz. O Diniz levou alguns do Fluminense porque ele estava no Fluminense. Mas esses aí não vai estar mais na seleção. Por mais que mereça. O Beraldo é um zagueiro técnico pra caramba. Quando a gente foi no jogo lá no Morumbi, eu falei, aquele cara lá de chuteirinha rosa joga pra caramba. Ele é embaçado. Joga pra caramba. Mas não vai, porque tem a panela que a Anne falou aqui. Vai voltar Marquinhos, vai voltar... Thiago Silva aposentou? Ainda não. Vai voltar pra seleção. Vai voltar pra seleção porque é da panela. Vai continuar. O Daniel Alves ainda está preso. Tá. Se ele sair, ele volta para a seleção também. Neymar. O Neymar não posso falar nada porque não apareceu outro ainda que joga mais do que ele. Então, com 37 anos, ele vai estar ainda sendo o melhor da seleção brasileira por falta de jogador com talento no Brasil. Então, mas eu acho assim, André. O Dorival, ele fez uma coisa que a gente vinha pedindo há muito tempo. Tirou o Gabriel Jesus. Não, a maioria. Não, de renovar. Ele renovou do jeito dele, mas ele renovou. É que cada um pensa de um jeito, cada um tem uma cabeça, cada um tem uma filosofia de trabalho. Mas não dá para renovar continuando com o Danilo na lateral direita. É o que eu acabei de falar, o Danilo é muito aos poucos. O Danilo seria a reserva do Fagner, que hoje está gordo no Corinthians. Sempre o melhor é o que está no banco. Você já percebeu isso daí? Às vezes você tem o melhor atacante no seu time lá. O atacante não está fazendo gol, porque você não colocou o fulano que está no banco lá? Mas o cara do banco não é tão bom assim. Só que porque o cara não está fazendo gol, para alguns ele já não presta. Então, o técnico, ele fez uma parada que vinham se pedindo há muito tempo. Vamos renovar. Umas caras novas. É os mesmos caras. Aí eu escutei também caras falar assim, mas esse cara, Rafael, Pablo Maia, Beraldo, não sei quem. Então, tudo bem. O Rafael é mão de Horácio, né? Não, tudo bem. Mas ele fez uma parada que estava se pedindo há muito tempo. Só que ele foi pela cabeça dele, pelo que ele achava que tinha que convocar. Só que a gente não sabe o que a gente quer. A gente quer que renova, mas eu vou ter que fazer lá uma lista e mandar para o Dorival para ele convocar. Não tem como. Ele vai pela cabeça dele. Não, mas ele errou o Murilo, cara. Ele escreveu o Murilo lá, era o Murilo que era do Corinthians, e ele colocou lá Murilo do Palmeiras. Ele errou. Próxima convocação ele vai acertar esse negócio aí que ele escreveu errado, com certeza. Deixa eu só falar aqui, galera. Então, vocês estão assistindo aqui a Cultura do Futebol Amador de Hortolândia. Então, além do futebol amador de Hortolândia, que você vai ficar sabendo das informações neste programa, vocês vão saber tudo de futebol, porque a galera manja de futebol. Então, só para deixar não passar batida aqui,
Os últimos artilheiros. Então, as equipes campeãs do ano passado eu já falei aqui. Agora eu vou falar quem foi os artilheiros dessas equipes, tá? Então, o Santa Clara, que nunca perde, não perde, ninguém mais ganha do Santa Clara nesse negócio aqui. O PH, deve ser Paulo Henrique, né? É Paulo, PH. Marcou 13 gols. 13 gols na última temporada. Joara, que é do Sua Maloca, marcou 6 gols. Gustavo, do Vila Real, marcou 4 gols. O Rogério, do Real Família, marcou 11 gols. Vou pular esse do Inter Júnior aqui. O James Fernandes, não é o Rodrigues, não. Esse de São Paulo que vai e volta. 9 gols. E o Flávio Luiz, do Boa Vista, marcou 5 gols. Pulei o do Inter Júnior, que é o Alexandre Arley, do Inter Júnior. O cara marcou 15 gols, mano. Sem falar de Dorival, se o Dorival não levar o Alexandre Arley... Para tudo. Para tudo. O cara marca 15 gols no Amador e... você é louco. Eu, como técnico da seleção, primeira coisa que eu faria, levar o Alexandre Arley para pro ataque lá, deixaria Gabriel Jesus fora, o cara fica... Pelo amor de Deus, mano. Gabriel Jesus, Richarlison também não dá. O Richarlison seria a reserva da seleção de 2002, que foi campeão mundial? É que a gente fazendo essas comparações, a gente está arrebentando com esses caras aí. Porque não dá, mano. Não dá para comparar. Não dá. Não. Era muita qualidade naquela época lá. Era muita. Você tinha um time inteiro de cara extra classe, reserva inteiro, o time inteiro, e mais um monte que não foi convocado. Diferenciado, né? Um monte. Você podia pegar e não dá. Outra porque realidade. eu acho que o futebol hoje ele está sendo, desde a base, já é um formato diferente. Não é... Eles não estão querendo que o atleta se destaque individualmente. Acho que eles estão vendo muito o coletivo. Sabe? É mais tático, técnico, não sei o quê. E o atacante hoje corre muito, mano. Hoje o atacante tem que marcar, às vezes, mais que lateral, mano. Mas eu acho errado isso daí. O Yuri Alberto, eu vejo ele correndo pra lá, pra cá. Precisa correr, só precisa colocar a bola pra rede. Precisa mais do quê? Se o Dorival não convocar o Wesley próxima convocação, atacante do Corinthians, se não levar o Wesley, pode mandar o Dorival embora. Não tem nenhum atacante melhor do que o Wesley hoje no futebol mundial. Eu concordo com você que o atacante, lógico, ele tem que fazer gol. O centroavante, principalmente, tem que fazer gol, vive de gol. Achei que você ia falar concorda do Wesley. Pô. Se ele não fizer... Eu acho um bom jogador. Eu acho que quando ele entra no Corinthians é uma fumaça do caramba. É complicado marcar ele. Mas eu acho assim... Só que eu também acho que o atacante deve fazer gol. Só que hoje, no futebol que é jogado hoje, que é muito pegado, é muito físico, se você pegar aquele GPS que os caras usam lá, não se utilizava antigamente. É chamado de dedo duro aquele negócio. Mas se utilizasse antigamente, der para medir o quanto que o cara corria antigamente e medir hoje, não tem nem comparação. Se colocasse aqui no Ronaldinho Gaúcho, ia aparecer lá, correu 100 metros durante o jogo. Não tem comparação, porque hoje, se o atacante não começar já a dificultar lá na frente, ele rebenta com o time dele, mano. Eu sei que deveria ser a primeira coisa do atacante fazer gol. Só que se ele não ajudar a marcar, ele não vai jogar. Porque o técnico não vai deixar ele jogar. Tá certo. E às vezes ele vai pro jogo, ele é maltratado desde o início. Para ser craque. Eu acho que o cara, para ser craque, ele é tem que ser muito diferenciado. Muito. O Endrick, para mim, eu não vejo como um craque. Ainda hoje eu não vejo. É possível. Se você é diferenciado, se todo mundo está falando que você é diferenciado, tenta. Vai tentar, ué. O não a gente já tem, né?